Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Estúdio 1 podcast aqui na Pix TV. E olha, o nosso convidado de hoje, apesar de ser muito jovem, já tem um extenso currículo profissional. Ele empreende desde os 14 anos. Abriu sua primeira empresa aos 18 anos. Já ganhou o prêmio de jovem empreendedor concedido na Câmara de Vereadores de Garopaba. É especialista em investimentos na empresa da qual ele é sócio, na RU Consultoria, e ajuda você a aumentar seu patrimônio. E também possui a empresa Nabor Marcas, que é uma empresa de registro de marcas e patentes. Além de tudo isso, é ex-diretor da Associação do Comércio e Indústria de Garopaba, coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores e também Inovação em Garopaba e é consultor de valores imobiliários certificado pela CVM. Ufa! Nabor Eleodoro, seja bem-vindo ao nosso Estúdio 1. Olá, muito obrigado. Um prazer estar aqui com você, Bel. E bora fazer esse podcast render. Bora lá, porque tem muitas coisas, a gente vai ser imerso aí no ambiente do mercado financeiro, falar sobre investimentos, sobre muitas coisas, mas é óbvio que a gente quer saber essa história, como isso tudo surgiu, se sempre foi um sonho do Nabor trabalhar na área de investimentos e como que surgiu esse interesse por essa área na tua vida. Show. Como tu disse, eu comecei a empreender em tese aos 14 anos, né? Eu acho que eu sempre tive essa veia empreendedora dentro de mim, mas em um momento da minha vida curta em relação a isso, mas eu queria ser policial federal, então eu fiz o concurso, não passei, comecei a empreender aí, mas como tu disse, né, desde os 14 anos eu, em tese, empreendo ali. Quando eu tinha de 9 a 12 anos eu tive um canal no YouTube, então tinha um canal no YouTube para tentar ficar rico, vamos falar assim. Mas eu comecei em tese a empreender quando minha irmã saiu de casa, ela casou, saiu de casa. Eu acabei vendendo as joias dela para ganhar um dinheirinho ali. E ali eu já comecei a trabalhar, né? Então, quando eu fiz 14 anos dia 5 de março, no dia 6 eu já fui fazer minha carteira de trabalho porque eu queria começar a ganhar dinheiro. Comecei a trabalhar como jovem aprendiz numa indústria aqui na nossa cidade, em Garopaba. E desde o meu primeiro salário eu já queria investir. Eu acho que na minha família não tem ninguém ligado a investimentos, mas eu sempre gostei dessa área, via na TV o William Bonner falando, aí o Bovespa subiu quantos, o dólar caiu, o dólar subiu, sempre gostei dessa área. Então, ali, antes de eu começar a trabalhar, eu já via vídeo no YouTube sobre investimentos. Então, quando comecei a trabalhar, comecei a ganhar o primeiro salário ali, eu já investia quase tudo, porque não tinha namorada, não tinha com o que gastar, não tinha nada, comecei a investir. Comecei a investir meu dinheiro. E sempre foi um hobby os investimentos, né? Então, comecei a trabalhar, comecei a investir. Passei um tempo estudando para um concurso. O concurso não passei. Hoje em dia eu digo, graças a Deus, não consegui passar, né? Sim. Comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. E quando eu comecei a trabalhar no escritório de contabilidade, eu vi uma oportunidade de abrir uma empresa de registro de marcas e patentes, que não tinha aqui em Garopaba. Então, conversei com o dono do escritório, que é o Uribe, e a gente abriu a Nabor Marcas e Patentes, né? Uma empresa que a gente faz o registro de marcas e patentes para a pessoa proteger a marca, né? E dali comecei a ganhar mais dinheiro em tese, comecei a investir, fazer tudo certinho. Só que os investimentos sempre foi um hobby. Eu não queria trabalhar com isso, até porque eu não imaginava trabalhando com isso, né? E comecei a conhecer pessoas do mundo dos investimentos e conversar com elas, né? E daí eu recebi uma proposta de participar de um escritório de assessoria de investimentos aqui em Garopaba, que ia abrir. Só que quando eu fui olhar para o mercado de assessoria, eu vi que, cara, eu não ia conseguir indicar um produto para um parente meu, para um amigo, para minha irmã, para minha noiva. Não conseguia indicar um produto que não traria retorno para ele, mas traria retorno para mim, né? Então, fui estudar o que tinha lá fora, no mercado norte-americano, que é um mercado de investimentos muito bom, o mercado europeu também, e eu vi que lá fora a consultoria de investimentos era muito mais praticada, né? Que tu acaba recomendando produtos para o cliente ali, faz uma consultoria em si, e eu não ganho comissão dos produtos que eu vendo, e ganho sim um honorário fixo que eu estabeleço com o cliente, né? Então, é muito mais meritocrático e transparente, né? Tem total transparência ali. Mas foi assim que comecei a empreender. Olha a carinha desse ser humano. Ele é muito jovem, ele já, como eu falei pra vocês, já tem esse currículo, assim, interessante, né? E a gente já percebe, Nabor, que tu já vens realmente nessa linha, nessa veia, porque os teus hobbies eram voltados para isso, né? Não tinha aquela coisa de... Ele aparentemente é super tranquilo, assim, não é um cara que, né, é muito centrado, enfim. E eu achei interessante também a questão da empresa da Nabor Marcas, que é marcas e patentes que vocês têm, né, de registro. E queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque a gente tem aí muitas empresas na nossa cidade, enfim, as pessoas que estão nos acompanhando talvez tenham suas empresas, mas elas não saibam a importância de registrar essa marca, a importância de registrar essa patente. Por que é tão importante se resguardar esse registro? Perfeito, Bel.
O que acontece, né? Hoje, a pessoa que começa a empreender, primeiro ela abre o seu negócio, começa a ver se dá certo, para depois abrir um CNPJ e depois de muito tempo pensar em registrar, né? E o que acontece? Quando a gente vai começar um negócio, a primeira coisa que a gente quer se livrar é de riscos, né? Então, a gente quer se proteger contra alguma coisa que possa vir a acontecer e prejudicar o nosso empreendimento. E registrar a marca, tu está resguardando que ninguém mais no Brasil inteiro pode utilizar aquela marca, só que também tu resguarda o risco de, por exemplo, tu começar o teu negócio, vamos supor uma hamburgueria. Eu vou abrir hoje uma hamburgueria, vou fazer a questão de cardápio, vou fazer uniforme, vou fazer todos os pacotes para delivery, Instagram e tudo mais, e não registro a marca. Começa a fazer para ver se deu certo. E hoje o INPI, que é o órgão que regula marcas e patentes do Brasil, entende que a marca é de quem registra primeiro, e não de quem tem a marca há mais tempo. Há mais tempo, claro. Então, por exemplo, eu posso ter a marca há 10 anos. Só que se alguém vier e registrar a marca é daquela pessoa. Porque ela que se preocupou e foi registrar, né? E então, vamos supor, nesse caso que eu tivesse a hamburgueria. Tô 2 anos funcionando já com tudo certo, mas não tenho registro. Alguém vem e registra a marca, a pessoa pode entrar judicialmente contra mim e pedir para eu tirar o logo do Instagram, refazer todo o nome, refazer toda essa parte. Então, às vezes, um custo que é pequeno para começar um registro de marca, lá na frente gera um custo muito mais alto. Sim. Né? Então, como eu trabalhava diretamente com o Uribe, a gente via muitas empresas ali no escritório mesmo que não tinha marca registrada. E corria esse risco, né? Sim. Então, a gente via empresas muito antigas, já bem estabelecidas em Garopaba e não tinham registro. Então, foi onde eu vi a oportunidade de começar ali a empreender nisso, entender. Fiz cursos, vi tudo como funcionava certinho. O Uribe já trabalhou muito tempo nessa área também. E foi aí que a gente começou. Né? E a patente, hoje, registro de marca é tu registrar a marca, o logotipo, por exemplo, Pix TV ou Estúdio 1 Podcast. Tu registrar a marca para se proteger, para que outras pessoas não possam registrar. E a patente é quando tu inova em algum produto, faz algum produto que é diferenciado do mercado, que não existe, que daí tu protege aquele produto e o produto não pode ser fabricado por terceiros, né? Entendi. Quando a gente fala de marca ali, a gente fala de logotipo, identidade visual, ou até foneticamente mesmo falando, né? O nome da marca ali. Então, hoje, basicamente, registrar a marca é um processo barato. Antigamente era muito custoso, mas hoje, em torno com R$2.000, tu já registra uma marca, né? E a partir do momento que tu registra, fica 10 anos válida a marca ali e tu pode colocar aquele Rzinho de registrado na marca que traz mais segurança também, né? Com certeza. E é muito interessante, porque, por exemplo, a gente já pegou caso de pessoas que tinham a marca há 10 anos e não registraram, acabaram registrando e depois veio alguém abrir uma marca igual, então a pessoa já acabou... Já estava resguardada ali, protegida, né? Já estava protegida. E aconteceu casos também de a pessoa já ter a marca, a empresa ali há tempo, bem fundamentada, e alguém vem abrir uma nova empresa com o mesmo nome, lá em São Paulo, por exemplo, registra, depois que registra, vê, tem uma marca em Garopaba igual, em Bituba, enfim, a gente atende o Brasil inteiro, né? Mas vê que tem outra localidade e pede para a pessoa retirar. E a pessoa, de fato, tem que retirar, né? Sim. Ou tu acaba comprando a marca da pessoa, ou tu acaba tendo que tirar, fazer todo esse rebrand da marca. Acaba sendo um desgaste desnecessário, né? Porque, realmente, tu achas que pode ser algo muito cultural também? Aqui da nossa região é um pouco cultural, o pessoal eu acho que é do brasileiro. É do brasileiro querer começar algo... Para ver se vai dar certo, se vai vingar. Para não fazer um investimento em vão. Isso, exatamente. Mas é bem interessante também, a gente pode usar, né? Vamos usar algo bem... A gente usou o exemplo ali da hamburgueria, né? Mas se a gente explanar, por exemplo, uma clínica que trabalha com procedimentos estéticos, né? Que é algo que, poxa, mexe com a saúde da pessoa, com a estética da pessoa, né? Imagine só que você tem a sua marca, você não registrou, né? A sua empresa e abre uma outra empresa em outro lugar do Brasil com o mesmo nome e aí dá uma super polêmica. Aconteceu, deu um problemão lá, alguém veio enfim, né, vamos botar uma situação drástica, veio a óbito porque realizou um procedimento lá com o mesmo nome que a tua marca. Sim. E aí isso pode te prejudicar de uma forma absurda, porque isso fala muito sobre a credibilidade, sobre a imagem da empresa, né? Então, por isso que é tão importante. Hoje, qual é o tempo que a gente tem em média para o registro de uma marca? Em quanto tempo fica pronto esse processo todo de uma marca e de uma patente? Boa. Hoje o processo de marca demora em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Depende muito da análise do NPI. Então, como é órgão governamental, acaba, às vezes, passando prazo. Enfim. E hoje, questão de patente, arredondando todos os prazos em torno de 3 anos. A patente é muito mais demorada, né? Sim. Porque daí tu tem que olhar para o mundo inteiro. A marca tu acaba olhando mais para o Brasil em si. Mas hoje é em torno disso, 1 ano, 1 ano e meio, tu fica com a marca válida. E quando finaliza o processo, assim, né? Tu ganha a marca, tu ganha o registrado da marca, o certificado de registro, que fica válido por 10 anos. Então, durante 10 anos, tu não precisa se preocupar. O que tu precisa fazer, né? Acompanhar, se não tem outras marcas no Brasil,
abrindo com o mesmo nome. Porque o NPI não vai proibir alguém de abrir a marca. Quem tem que correr atrás e falar para a pessoa, não, vamos tirar, manda uma notificação extrajudicial. Depois, se a pessoa não tira, manda judicialmente para proteger a tua marca. E como que a gente faz essa caça, assim, né? Como que a gente pode fazer ali via hoje, internet? Isso, Hoje tu identificou uma marca igual a sua. Se tu tem a marca registrada, entra em contato com a gente, por exemplo, e a gente acaba enviando uma notificação extrajudicial ou pelo próprio NPI, que é o órgão que regula isso, né? Quando tu tem a tua marca lá protegida, a gente consegue acompanhar quem deposita as marcas, inicia novos processos. Então, a gente consegue ver se tem alguém querendo registrar a Pix TV, por exemplo. Então, tu vai acompanhando por ali. A partir do momento que a pessoa entra com o processo, tu já consegue ir lá administrativamente e tentar indeferir aquela marca, né? Então, tu entra com o processo ali. Isso tudo a Nabor Marcas faz sem o pessoal porque é um processo burocrático, tudo que envolve essa parte mais de documentação acaba ficando um pouco mais, né, assim, cansativo mesmo. A pessoa já tem tantas coisas para resolver, ainda precisa resolver isso. Então, vocês conseguem resolver isso através da Nabor Marcas, né? Então, essa é apenas uma das outras empresas que agora a gente vai falar sobre a Nahu Consultoria. Falar sobre mercado financeiro, sobre investimentos. Agora eu tô para ver uma família que gosta de exatas. Eu tô para ver, porque a irmã do ser humano é o quê? É sócia de um escritório de contabilidade, gosta de números. Eu sou negada, por isso que eu estou entrevistando ele. Então já vem de família isso também, essa questão dos números, enfim. Eu quero saber hoje, Nabor, sendo bem direta assim, qual é o mercado mais rentável para investimento? Hoje acaba sendo mais rentável a renda variável, né? Só que hoje a renda fixa no Brasil está muito atrativa, porque a gente é um país que tem os juros muito altos. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, a população brasileira está acostumada a ter poupança, né? Então, a gente sabe que o nosso pai, nossa mãe falava muito da poupança. Tem uma poupança. Sim, você vai falar sobre isso depois. Então, o Brasil, culturalmente, tem poupanças, né? A população tem poupança. Só que hoje, claro, para te ganhar mais, tu tem que ter um pouco mais de risco. A renda variável paga mais? Paga. Só que no longo prazo, né? Então, hoje, no curtíssimo prazo, eu quero deixar o meu dinheiro investido por um ano, a renda fixa está muito atrativa. O que é renda fixa? Um CDB de um banco, uma LCI, uma LCA, produtos de renda fixa, né? Então, sem risco, estão pagando em torno de 1% ao mês hoje. Entendi. Né? Então, está bem atrativo. Uma coisa bem interessante para falar sobre essa questão de renda, enfim, é que a gente ouve falar muito sobre viver de renda, né? Sim. O mercado imobiliário aqui na nossa cidade, na nossa região, está pulsante também, está muito forte. A gente está vendo aí todos os dias uma nova obra surgindo, um novo prédio comercial sendo construído, enfim. E eu queria que a gente pudesse falar sobre esse assunto, sobre o que de fato é viver de renda, quanto eu preciso para viver de renda, porque existem muitas nuances nessa história, né, Nabor? Viver de renda, eu vou lá, construo um prédio comercial, alugo, isso é viver de renda? Né? Então, o que é? Explica pra gente. E quanto eu precisaria hoje para viver de renda? Perfeito. Viver de renda exatamente é isso, é tu ter algo que te gere renda passiva, né? Então, o que difere de renda passiva para renda ativa? Renda ativa é aquilo que eu preciso trabalhar diariamente para receber. Então, eu tenho um trabalho CLT, acabo recebendo ali. Tu tem uma renda ativa. Somos renda ativa. Tu acaba tendo uma renda ativa. E a renda passiva é aquilo que tu ganha o dinheiro dormindo, em tese. Tu não precisa trabalhar para ganhar aquele dinheiro, né? Na nossa cidade é muito comum realmente a renda passiva com imóveis, né? Então, a pessoa tem uma casa e aluga a casa ou faz um prédio comercial para alugar. Só que quando a gente vai olhar para o mercado financeiro, a parte de construir, é porque o brasileiro gosta também muito de imóvel, né? Então, a parte de construir para alugar, se tu colocar na balança, vale mais a pena ter teu dinheiro no mercado financeiro do que no mercado imobiliário, né? Em tese, para viver de renda. Claro que a gente sabe que Garopaba é um ponto fora da curva nos imóveis, que tu compra um terreno aqui por 400 mil hoje, pode ser que daqui 5 anos esteja 800. Né? Acaba valorizando muito, né? Isso, nosso mercado imobiliário é muito aquecido. Só que se a gente olha para o Brasil inteiro, para o mercado brasileiro, tu acabar vivendo de renda no mercado financeiro é muito melhor. Né? Então, hoje, como que tu consegue viver de renda? E quantos que tu precisa para viver de renda? Depende muito de qual o teu custo de vida. Né? Vamos supor que hoje com 5 mil tu consiga sobreviver tranquilamente, consegue pagar as contas e ter o teu lazer. Hoje com R$1 milhão, por exemplo, tu consegue viver tranquilamente, tirando 6 mil por mês. A gente sempre gosta de falar isso por quê? Porque o pessoal vende muito na internet aquilo, tu vai ter 1 milhão, tu vai conseguir com 1% viver de renda. Só que a gente sempre tem que pensar que o dinheiro no longo prazo perde valor. Então, 1 milhão de hoje não é o mesmo 1 milhão de 2 mil. Então, a gente sempre tem que levar o nosso patrimônio no longo prazo corrigido pela inflação. O que é isso?
É a gente chegar daqui 15 anos e receber lá daqui 15 anos o que vale 6 mil hoje, né? Para ter o mesmo poder de compra. Porque nada vale tu ter R$1 milhão, o rendimento daquele R$1 milhão ser 1% e tu utilizar aquele 1% para sobreviver. Vai chegar no longo prazo, tu vai continuar tendo R$1 milhão. Só que R$1 milhão não vai valer a mesma coisa. Então, na rua, a gente gosta de falar que com 0,6% ao mês, tu consegue, com investimentos de renda fixa, conservadores, retirar aquele patrimônio ali, viver e o restante investir novamente. Porque tu precisa reinvestir no longo prazo para corrigir aquele valor pela inflação. Claro, com certeza. Para chegar lá na frente e tu viver a tua vida toda recebendo aquele valor ali, corrigido pela inflação, e passar também para os teus filhos, depois para os teus netos. Se todos gostarem de fazer essa parte de gestão de ativos, gerar essa renda passiva durante ali o teu ciclo familiar, né? Até para o pessoal entender, na rua, né? A gente tem aí basicamente uma tríade, né, de profissionais, né, para isso trazer mais credibilidade, mais confiança para quem está acompanhando. O Nabor, que é especialista em investimentos, é a tua área, realmente esse estudo mais a fundo do mercado financeiro. E aí tu tens outros 2 sócios que trabalham em áreas diferentes, né? Isso. Eu tenho a carinha de novo, como a Abel falou, mas eu fui certificado pela CVM como consultor de investimentos imobiliários, então tenho capacidade técnica e regulação do mercado para falar de investimentos, né? E também sou especialista em investimentos pela Ambima, que é a Associação do Mercado de Capitais, né? E quando a gente formou a Na Rua, a gente pensou num time que vai olhar 360 para o patrimônio do cliente. Então, tem eu como especialista em investimentos olhando para essa parte de investimentos para o cliente, tem o Uribe com olhar contábil e tributário para o cliente, e tem o Eduardo com olhar jurídico, né? O Uribe é contador e o Eduardo ele é advogado. Então a gente pega o patrimônio do cliente e a gente olha, essa pessoa, por exemplo, é um profissional liberal, uma nutricionista, que ela recebe um valor ali mensal, só que ela não está declarando imposto de renda. Opa, isso pode trazer complicações. Então a gente entra nessa parte fiscal, cuida dessa parte também para o cliente, só que nesse mesmo tempo, essa pessoa ela tem que abrir um CNPJ com outra sócia. A parte jurídica a gente consegue cuidar junto com o Eduardo. Só que olhando para outro cenário, por exemplo, uma família que já tem patrimônio estabelecido, patrimônio muito grande, 10, 15 milhões de reais, já está num momento de sucessão patrimonial, que é o quê? Deixar aquele patrimônio para os filhos. Como que ele vai levar essa sucessão patrimonial com os menos impostos possíveis, os investimentos melhores e a parte jurídica em si. Então, criação de holding, que hoje é muito falada no mercado. Então, a gente consegue olhar 360 para o patrimônio do cliente. Realmente, para o cliente se sentir protegido, com o patrimônio dele bem cuidado, sem cair em armadilhas, digamos assim, né? Porque às vezes a gente cuida demais de uma coisa e esquece que outras precisam ser cuidadas, né? Muito interessante. Tem um assunto que é muito tabu, Nabor, eu vi que vocês abordam bastante, que é a questão do investimento no mercado de ações. Sim. Tá? Eu, particularmente, né, estou aqui como uma leiga no assunto, aprendendo com o Nabor. E esse assunto, ele é muito estigmatizado, porque as pessoas acham que é um golpe de sorte. Eu vou tentar, vou ver se vai dar certo. Vamos ver o que vai acontecer. Tem alguma chance? Existe uma forma de investir de forma planejada e estratégica no mercado de ações? Sim. O mercado de ações é muito... O pessoal tem muito preconceito com ele aqui no Brasil. E medo também, né? E medo. O pessoal acha que vai entrar para perder dinheiro. E que é uma aposta, que é um cassino. Isso! Mas não, né? Quando tu tá investindo na bolsa, que o pessoal fala, vou investir na bolsa de valores. Tu não tá investindo na bolsa, não tá investindo no mercado aleatório, né? Tu tá investindo em empresas. Então, lá na bolsa tem empresas listadas do nosso dia a dia. Então, tem empresas como o Banco do Brasil, tem empresas como Sanepar, que é aqui em Santa Catarina a gente tem a Casan. No Paraná tem a Sanepar, que é a parte de saneamento, né? Então, tem empresas de diversos setores listados na Bolsa de Valores. Quando tu investe em ação, tu está investindo na empresa, né? Então, o pessoal pensa muito em perder dinheiro. Por quê? Porque, às vezes, o pessoal coloca dinheiro em ações em empresas que não são boas, que não vão trazer retorno, né? Então, quando tu senta com o especialista e vai ver lá o balanço da empresa, a empresa não tem fundamento, não está bem administrada, né? E tem como tu investir no mercado de ações, no mercado de renda variável, sendo conservador. O que é isso? É tu investir em empresas boas empresas que vão te pagar um dividendo, que o que é o dividendo? A empresa, todo ano, todo trimestre, na verdade, a cada 3 meses, ela faz o balanço para ver quantos que entrou, quantos que saiu, em tese, né? E ver quantos que foi o lucro. Parte desse lucro vai dividir com os acionistas, que é o quê? Quem tem uma ação. Então, a partir do momento que tu compra uma ação ali na Bolsa de Valores, né, que tu compra uma ação daquela empresa, tu vira sócio da empresa em tese. Então, tu acaba recebendo remuneração daquela empresa também. Então, na rua, a gente gosta muito da abordagem das ações, que são ações boas pagadoras de dividendos,
que vão levar e vão pagar o cliente, né? Quem tem as ações ali, o nosso cliente no caso, no longo prazo. Então, são empresas que a pessoa não vai deixar de usar no curtíssimo prazo, vai continuar usando, essa empresa vai continuar dando lucro e pagando seus acionistas, né? Então, eu, por exemplo, minha carteira de investimento pessoa física, eu sou novo e eu quero para o longo prazo. Eu penso em usufruir daqueles meus rendimentos daqui 30, 20 anos. Porque eu sei que hoje com a minha renda ativa, é uma renda ativa boa, eu consigo sobreviver, consigo viver tranquilo. E a minha renda passiva lá na frente vai ser o momento de eu usufruir da minha aposentadoria. Sim. Né? Lá na frente, daqui 5 anos, Navô vai estar aposentado. Tomara. Podia ser, né, Navô? Podia ser. Mas pensar no longo prazo é o que falta no brasileiro também. Pessoa muito imediatista. Então, acha que vai comprar uma ação, daqui 2 anos vai estar milionário. Não é bem assim, né? Então, por exemplo, a gente tem casos aqui no Brasil do Luiz Barsi, que é uma pessoa pouquíssima comentada no Brasil, só que o cara, ele começou a investir na bolsa lá muito novo, hoje ele tem 80 e poucos anos, 83. 83, eu acho, Ele é o maior investidor pessoa física da bolsa, ele era engraxate e hoje ele ganha R$1.216.000 por dia. Não todos os dias pinga na conta dele, né? Mas se tu for dividir no ano quanto que ele recebeu, foi em tese disso, 1.200.000. Isso, alguns bilhões de patrimônio, né? Exatamente. Por quê? Foco no longo prazo, olhar sempre para o longo prazo e comprar boas ações. A gente sempre gosta de falar para o nosso cliente assim, ó. Na pandemia, tu deixou de comprar uma geladeira no Magazine Luiza? Deixou. Tu postergou aquela compra. Mas tu não deixou de usar um seguro, tu não deixou de usar um banco, não deixou de pagar a conta da tua luz, a conta da tua água. Então, investir em empresas boas pagadoras de dividendos que têm essa recorrência mensal é muito atrativo. Então, no longuíssimo prazo, tu consegue usufruir isso para viver de renda, como a gente falou anteriormente. Sim. Né? Usar os dividendos para viver de renda. Só para a gente pegar, assim, a tua carteira de investimento hoje tem mais ou menos quantas empresas? 9 empresas. Hoje tu investe em 9 empresas. 9 empresas. E acontece muito também o pessoal, vou entrar na bolsa e pulveriza muito. Compra 20, 30 empresas, né? Porque hoje, por exemplo, uma ação da Unifique, internet, fibra ótica que tem em Garopaba, tem em qualquer lugar. Ou ações da Magazine Luiza, ações do Banco do Brasil. Qualquer ação hoje tu consegue comprar, com R$50 tu consegue comprar qualquer uma dessas ações, né? Então tu acaba comprando a ação ali e tu vira sócio da empresa. Tu não precisa comprar hoje para vender amanhã, né? Isso é uma coisa que a gente bate muito. Compra ação, analisa a empresa e segura por muito tempo, né? Claro, se a empresa for boa. Sim. Então, hoje eu invisto em 9 empresas para ter também uma carteira mais enxuta, não ter tanta pulverização na carteira e acabar recebendo os dividendos mensais ali. E todos esses rendimentos que tu recebe, que é dividendos, tu acaba reinvestindo. Então, por exemplo, hoje mesmo caiu o dividendo, eu vou lá e reinvisto e compro outras empresas. Isso é interessante, não, como tu tinhas falado, né? A questão do teu investimento hoje, ele é para longo prazo. Então, o dinheiro que pinga desses investimentos é reinvestido. Não é para usufruto no momento teu. Sim. Tá sempre pensando no investimento. Isso, totalmente reinvestido. Eu tirei uma vez... eu preciso aprender. Eu tirei uma vez só um rendimento assim, mas bem no começo, mas depois eu entendi que eu precisava fazer essa bola de neve crescer. Claro. Né? Então, todo mês eu vou ali. Primeira conta que eu pago é a minha conta do futuro. Então, eu sento lá, tenho minha planilha de organização financeira. Olha, eu tenho que pagar esse cartão, tenho que pagar isso de boleto, tenho que pagar isso. Só que a primeira linha ali é sempre os investimentos. Então, eu falo, no mínimo 30% do que eu recebo no mês eu tenho que investir. E junto com isso, o rendimento que já vai caindo na conta ali durante o mês, eu já vou reinvestindo automaticamente. Então, além do teu reinvestimento do que vem dos dividendos, tu ainda separa a tua parte para investir também. Continua investindo. Meu filho, daqui a pouco tá milionário. Anota o que eu tô te falando. Escuta, o medo de investir. Muitas pessoas têm medo de investir por medo de perder, mas são riscos que a gente corre, né? É natural. Eu não sei se foi, eu acredito que foi nas redes sociais de vocês que eu vi, alguma cliente que vocês tinham que teve uma história similar, que ela viu que ela estava perdendo alguma coisa, ou foi alguma história que eu vi em algum lugar, e ela ficou muito apavorada. Mas falta de planejamento ou falta de estratégia, aconteceu alguma coisa ali e ela se assustou quando ela viu que, não sei se ela estava perdendo, acho que ela continuou a mesma coisa do valor que ela tinha investido inicialmente, foi uma história assim. As pessoas têm que entender que é um mercado de riscos também, né? Sim. A gente sempre gosta de falar que depende do perfil do cliente. Por exemplo, já chegou o cliente pra gente na Nahu que falava... Tem o corajoso e tem o conservador. Isso, que era totalmente arriscado, o cliente confirmou que era, não, eu sou arrojado, a gente passa um perfil para conhecer o perfil do cliente, né? Então a gente passa uma série de perguntas, ele respondeu realmente, ele respondendo o questionário, ele era arrojado. A gente começou a fazer investimentos conforme o perfil dele, né? Porque quando tu investe no mercado de renda variável, por exemplo, que é ações, fundos imobiliários, a variação da cota ali do valor da ação, o valor do fundo imobiliário, varia todos os dias.
E o cliente, no primeiro dia que ele viu que ele perdeu R$1, ele já pronto. mandou mensagem, falando, tô perdendo dinheiro. Então, opa, o teu perfil não é de renda variável, é conservador. Uhum. E hoje, sendo conservador, tu consegue um rendimento muito bom. Por quê? Porque os juros do Brasil tá muito alto. Então, tu consegue 1% hoje ao mês, sem risco de perder dinheiro, totalmente protegido e com investimentos muito seguros. Ó, gente, se vocês são conservadores, eu me enquadro nesse perfil. E se você tem problema cardíaco, procura na rua, porque daí não vai correr o risco de ter um treco quando perder R$1 ali ou 2. É isso E vai aí. dar tudo certo. A aposentadoria. Vamos falar sobre a aposentadoria. A gente tem aí os órgãos federais, né? O INSS, que concede a aposentadoria. Concede, né? Enfim. E vocês traçam um plano de aposentadoria particular para um cliente, para uma pessoa que procura o trabalho de vocês também. Achei muito interessante, porque é um estudo do perfil da pessoa, o estudo de quanto ela pode investir por mês, com quantos anos ela quer se aposentar, com quanto ela quer se aposentar. Explica pra gente mais ou menos como é que funciona isso, porque eu achei muito bacana também. Show. Hoje, regularmente, tu tem que contribuir com o INSS. Quem trabalha é uma lei federal, então tu tem que contribuir com o INSS. Só que a gente sabe que o INSS, no longuíssimo prazo, não vai se sustentar, né? Porque tem muito rombo fiscal ali dentro. E com isso, a gente gosta de conversar com nossos clientes e planejar a aposentadoria dele, né? Então, quando a gente senta com o cliente ali para conversar, a gente quer entender quais os objetivos dele. O principal de todo mundo é se aposentar tranquilamente, ganhar R$1 milhão por mês, aposentado. Então, a gente olha ali e fala, a gente tem que ter algumas caixas de investimento, a gente diz isso, né? Separar em caixas. Por quê? A aposentadoria é sempre algo para muito longo prazo. Para daqui 10, 15, 20, 30 anos. Depende de qual a idade do cliente, qual idade ele quer se aposentar e qual valor mensal ele consegue investir. E a gente separando em caixas fica muito melhor. Por quê? Caixas, no caso, é o objetivo, né? A gente fala, o cliente quer fazer uma viagem para a Europa daqui 3 anos. Então, o investimento para essa viagem tem que ser a pessoa quer construir a casa dos sonhos dela daqui 5 anos. Então, a gente concentra investimentos aqui. E quando a gente pensa na aposentadoria, tem que ser algo que, no longo prazo, seja rentável, mesmo que agora, no começo, a gente não ganhe tanto. Por quê? Porque a gente quer algo mais para o longo prazo. Então, é um investimento consistente, todos os meses aportando. Hoje tem previdências privadas, né, que ajudam alguns profissionais liberais também com a parte de imposto. Só que a gente gosta de falar, hoje, se a pessoa não entende de investimento, busca uma previdência privada e faça a previdência privada de um banco, né? Cuidado para ver se o investimento é seguro ou não, claro. Mas se a pessoa tem alguma consultoria como a Nahu, por exemplo, a gente não precisa depender somente da previdência. Então, a gente monta uma estratégia de investimento. Vamos ter um pouco de ações, vamos dolarizar um pouco desse patrimônio, vamos ter um pouco de renda fixa. Então, a gente vai fazendo uma carteira para longuíssimo prazo para a pessoa se aposentar. Para chegar lá na frente, por exemplo, e ela está vivendo de renda. Qual vai ser a renda da aposentadoria dela? O rendimento de renda fixa, então aqueles juros que sai ali do investimento de renda fixa, os dividendos ali das ações e os rendimentos de fundo imobiliário, por exemplo. Então, tu consegue ter uma carteira bem diversificada que vai pagar um rendimento ali mensal bem atrativo para o cliente. Muito interessante. Aí aposenta feliz da vida. Feliz e tranquilo. Coisa boa. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, tem uma pergunta bem interessante sobre muitos golpes a gente vê aí, muitas pessoas caindo em golpes, pessoas que têm muito dinheiro, a questão dos rendimentos mensais. Às vezes chegam propostas ali na mesa, né? Um rendimento de 3% ao mês aí dos juros, vocês vão, né? Enfim, qual é o investimento seguro, né? A porcentagem de um investimento seguro aí, para as pessoas até não caírem nesse golpe, né? Afinal de contas, as porcentagens muito grandes de rendimento, elas podem trazer algumas surpresas desagradáveis, né, Nabor? Sim. A gente gosta de falar que acima de 1,5%, tu já tem que olhar bem para aquele investimento. Por quê? Primeiramente, se tu não conhece de investimentos, a pessoa te oferecer acima de 1,5% já foge. A pessoa falar que o rendimento vai vir de criptoativo, das criptomoedas, vai vir no mercado de ações. A pessoa não consegue garantir. Por exemplo, hoje eu mesmo sendo especialista em investimento, eu não consigo te garantir que se a gente montar uma carteira de ações, vai render 3% ao mês. É impossível tu garantir isso. É alta a porcentagem. Isso, e é impossível porque é um mercado de renda variável. Então, pode ser que amanhã alguma coisa aconteça aqui no Brasil ou no mundo inteiro. Então, a gente não consegue ter a garantia. Então, quando tu vê na internet alguma coisa acima de 1,5% por mês ali, acaba desconfiando, né? Então, a gente tem muito caso de pirâmide. Que o que é? A pessoa coloca um dinheiro, coloca R$1.000 para testar. Daí, eles vão lá e pagam um rendimento de 1,5%, ou 2%, 3%, 4%. A gente já viu até casos de 5%. Daí a pessoa botou R$1.000, tirou 5%. Daí no outro mês ela bota 2.000.
Depois 3 mil. Daí ela começa a ver que nos primeiros 6 meses pagou certinho. Daí no 7º mês vai lá e coloca um valor, que era o valor da vida dela, e acaba a pessoa sumindo e acontece tudo aquilo gente. que é o que a gente não quer que aconteça com vocês. É por isso que Nahu Consultoria está aí, né? É isso Namor aí. está aqui no Estúdio 1. A gente vai encerrar esse primeiro bloco e no segundo bloco do Estúdio 1 a gente vai conversar sobre esses assuntos, vamos falar sobre outros assuntos pertinentes que vão, com certeza, te trazer muitas explicações e esclarecimentos para suas dúvidas dentro do mercado financeiro. A gente volta já já. De volta com o segundo bloco do Estúdio 1, nosso podcast aqui na Pix TV. Hoje eu estou conversando com o especialista em investimentos Nabor Eleodoro e a gente já vai começar com uma pergunta bem interessante nesse segundo bloco, Nabor, sobre a reserva de emergência. Como eu crio, como eu faço para ter a minha reserva de emergência, que é aquela reserva para o caso de algum imprevisto, né? Que a gente pode ter na vida normal. Show. Reserva de emergência é isso que tu explicou. Então é algo para te ter uma reserva caso aconteça alguma emergência. Só que a gente gosta de debater muito o caso de cada pessoa, né? Então vamos supor, eu sou uma pessoa que hoje trabalho como CLT e daqui 3 anos eu quero empreender, quero abrir um negócio. Ou hoje eu sou uma pessoa funcionária pública. Então tu tem que ter essa reserva de emergência, independente da tua classe, independente de onde tu trabalha. Que o que a gente gosta de debater? Reserva de emergência tu tem que ter de 6 a 12 meses o teu custo de vida mensal, aportados ali num lugar que seja totalmente seguro e tenha total liquidez. O que é liquidez? É tu poder resgatar a qualquer momento. Porque emergência também não tem dia útil. Acontece alguma emergência sábado, domingo, tu tem aquele valor ali separado. E isso é muito bom por quê? Porque te traz garantia, te traz segurança para alcançar novas metas. Então, por exemplo, esse caso da pessoa que é CLT e quer começar a empreender. Se a pessoa hoje, o custo de vida dela é 2 mil, por exemplo, e ela quer empreender, é bom tu ter no mínimo 6 meses ali desse teu custo investido, então 12 mil reais investido numa coisa segura, porque tu tem 6 meses de gás para trabalhar e tu sabe que tu tem aquele dinheiro investido ali. Então hoje, o primeiro investimento que tem que fazer, antes de pensar em colocar em ações, criptomoeda, Bitcoin, fazer qualquer investimento em renda variável, tenha reserva de emergência. Tem como, claro, tu começar a investir e colocando uma parte na reserva, uma parte nos investimentos. Mas ter a reserva de investimento, a reserva de emergência ali, é primordial para te começar a investir, tá? E aí a gente precisa se programar, claro que vai muito do perfil de cada pessoa, de quanto a pessoa recebe, de quanto ela quer ter ali, né? De como é o custo de vida dela, quanto ela recebe de renda ativa no momento, no caso de um CLT. Como que a gente consegue se organizar para ter essa reserva de emergência? Tem que ter muitos meses antes, tirando uma quantidade do salário, no caso, enfim. Isso. Hoje, a gente sabe como é a situação da maioria do pessoal, que é gasta tudo que ganha. Esse é um grande fator que complica isso, né? Só que a gente gosta de falar o quê? 50% toda a tua renda ativa ali do teu dia a dia, do teu mensal, 50% para pagar as contas, 30% para o teu lazer, então para ti fazer uma compra de uma roupa, para ti ir no cinema, para ti viajar, enfim, e 20% investir. Isso é um acrônomo que deveria ser ensinado nas escolas, né? Então, a pessoa hoje ganha 3 mil reais, gasta 3 mil. Depois, às vezes gasta um pouco mais. Às vezes gasta mais. 13, né? Aumenta para 4, gasta 4. Aumenta para 5, gasta 5. Então, principalmente aquele jovem, aquela pessoa que agora que vai começar a trabalhar, já tem que ter isso em mente, né? A pessoa vai começar a trabalhar, no mínimo 20% invista ali. E, claro, a pessoa às vezes trabalha num lugar, mas às vezes acaba fazendo um serviço por fora, faz outra coisa por fora. A pessoa não pode se dar o luxo de querer, eu ganhei um dinheiro por fora, eu vou viajar. Primeiro, arruma teu financeiro, que é a melhor coisa que tu vai fazer. Porque daí depois tu pode viajar daqui 2 anos e viajar tranquilo. Então é uma coisa que eu gosto muito de falar. Não antecipe sonhos, né? Se tu, eu quero ter uma casa própria. Claro, tu pode ter a tua casa. Mas primeiro, planeja o teu financeiro para tu não começar a construir e acontecer alguma emergência, tu não ter o dinheiro para emergência. Então, organizar o financeiro é o primeiro passo para todo mundo. Interessante, gente. Outra coisa interessante é que os bancos, né, estão disponibilizando algumas caixinhas, que é um dinheiro que a gente coloca ali, vai colocando, não tem como fazer esse resgate, tu coloca ali um prazo, se eu não me engano, para fazer esse resgate e coloca o dinheiro ali. É seguro? Vale a pena esse investimento nas caixinhas, Nabor? Para pessoas medrosas como eu. Hoje o principal banco que oferece caixinha é os bancos digitais, né? Então a gente vê Banco Inter, Nubank, mas vamos pegar o caso da Nubank, que é o banco que a maioria do pessoal usa.
Hoje a Nubank tem como criar aquelas caixinhas, né? Hoje tu pode programar uma caixinha que vai te pagar mais rendimento, só que para te resgatar daqui 1, 2, 3 anos. Ou tu pode ter uma caixinha que vai render em tese um pouco menos, mas tu tem o resgate a qualquer momento. E é totalmente seguro. Por quê? Qualquer produto bancário que tu invista, ele tem proteção do FGC. O que é o FGC? É um fundo garantidor de crédito. Então, caso tu tenha até R$250 mil em cada instituição, caso aquele banco quebre, em tese esse fundo vai te pagar os 250 mil que tu tem ali alocado. Então, por exemplo, tem muito cliente que chega para nós e fala assim, hoje eu invisto só na poupança porque a poupança é o investimento mais seguro do Brasil. Então, pois é, ia te perguntar isso, essa questão de, e se quebra o banco, banco digital, não sei o que, não é confiável, porque pode dar um problema e eles vão lá e não te pagam. Sim. Então, o pessoal falava muito que a poupança é o mais seguro. Só que a poupança é segura por quê? Porque ela tem o FGC. E os outros bancos também têm o FGC. Só que hoje, por exemplo, uma poupança rende 6% ao ano, porque ela é uma taxa fixa ali, né? E os outros produtos bancários vão render conforme a Selic, que a Selic é a nossa taxa básica de juros aqui do Brasil. Hoje está em 12,25. Então, por exemplo, vai render 100% da Selic. Então, tu vai ganhar 12% ao ano, arredondando ali, né? Então, tu vai ganhar o dobro da poupança com a mesma segurança. Claro que tem que ser um banco confiável. O que é um banco confiável? Um banco que já muita gente tem conta, que está regulado pelo Banco Central, está tudo certinho. Então, por exemplo, hoje Nubank, Banco Inter, C6 Bank, esses bancos digitais, os maiores assim, é totalmente seguro tu investir nele. Por quê? Caso o banco venha a quebrar, os produtos que tu compra ali de renda fixa, então CDB, LCI, LCA, RDB, eles estão garantidos pelo FGC. Então, caso o banco quebre, tu acaba resgatando até 250 mil. Caso passou 250 mil, é bom tu alocar em outros bancos também. Ai, gente, que pena, não vou conseguir. Chegarei lá. Eu só vou pagar uma consultoria com a Ana Rui e vai dar tudo certo. Eu vi algo bem interessante também sobre dolarizar investimentos, né? A gente pode entrar numa polêmica aqui? Pode. Mas por que não investir só no Brasil? Por que ampliar, né, e levar além da fronteira, além da América do Sul, esse investimento, Nabor? Principalmente por risco político. Por quê? O Brasil, se a gente olhar para o passado, teve sempre muito risco político. Então, entra um presidente, faz uma coisa. Daqui 4 anos entra outro, faz outra. E o Brasil, a gente olha a depreciação pro dólar, né? Lá quando começou o Plano Real, chegou a valer... tu comprava... era 95 centavos de reais para te comprar $1. Já chegou a ser assim. Hoje o dólar já bateu 6,30. Agora tá 6,10. Então, qual é o objetivo de dolarizar o patrimônio? É tu se proteger contra o risco Brasil. E por que o dólar? Que muita gente pergunta, mas por que eu não invisto no euro? Porque a gente sabe que hoje o dólar, querendo ou não, é a moeda mais forte do mundo. Tu vai comprar alguma coisa no exterior, às vezes tu compra em dólar, né? Tu tá lá na Europa, tu acaba comprando em dólar. É sempre a conversão mundial utilizada é o dólar. Então, quando tu dolariza teu patrimônio, tu tá tirando esse risco país que a gente diz, né? E por que a gente gosta de fazer isso? Imagina naquela situação que a gente conversou, de alguém que quer se aposentar daqui 30 anos. A pessoa depender 30 anos de um só governo não é só porque é o Brasil que tem risco político, mas é a mesma coisa do americano. O americano não pode colocar 100% do capital dele só nos Estados Unidos. Por quê? Tu vai colocar todos os teus ativos num lugar só? Não, tu tem que fazer a diversificação, né? Então, quando tu dolariza teu patrimônio, tu tira teu dinheiro do Brasil, junto com isso tu tira o risco Brasil. Então, tu acaba levando para uma moeda que é mais forte e tem menos risco político. Em tese, dolarizar o patrimônio é para isso. Entendi. Hoje vocês têm quem faz esse acompanhamento é a tua pessoa, né? Por ser o especialista na área. Como é que funciona esse teu monitoramento dessas empresas dentro do Brasil, fora do Brasil? É um acompanhamento diário, uma busca diária? Como é que funciona esse mercado de tendências que é tão variável, né? Perfeito. Hoje a gente conta com parcerias com alguns bancos, né? Então, hoje a nossa parceria primordial é com o BTG. Então, o BTG hoje é um dos maiores bancos de investimento da América Latina. Então, ali dentro do BTG, a gente consegue acessar tanto o mercado nacional, então, indicar produtos de renda fixa ali por dentro, quanto o global, né? E junto com isso, a gente tem as nossas análises. Então, toda semana a gente tem uma reunião de diretoria entre os 3 sócios para falar do cenário macroeconômico, como que está a economia brasileira, como que está a economia internacional, e a gente analisar de fato qual é o melhor investimento para o nosso cliente, né? Então, a partir de abril agora, por exemplo, a gente vai começar a captar novos consultores para a Nahu, para crescer a nossa base de clientes, e junto, quando vem aquele consultor atender ali na Nahu, ele vai ter uma base de investimentos para indicar para o cliente, né? Então, ele vai ter
tudo algo mastigado, mais... entre aspas, né? Perfeito. Então, a gente tem toda a recomendação de ativo ali por dentro. Então, diariamente, a gente está estudando quais são os melhores ativos. Sim, gente, o Nabor não é aqueles doidos que ficam na frente da tela do computador acompanhando... Não sou day trader. Não é day trader, tá? Ele é tranquilo, calmo, sereno e tá tudo certo. A gente falou um pouco sobre a poupança, né? Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, porque justamente eu já ouvi muito das gerações passadas, assim, geração dos meus pais, dos meus avós, mas principalmente a geração dos meus pais, eles tiveram umas situações no passado, no Brasil, né, de perda de dinheiro de poupança, enfim, e esse medo desse risco permanece muito latente neles. Eu queria que tu pudesse falar sobre... Vale a pena ainda investir na poupança? A gente já falou sobre algumas questões, né? Mas deixar isso bem claro, bem enfatizado para quem está nos acompanhando. Boa. Hoje, de fato, não vale mais a pena tu investir na poupança. Por quê? A poupança vai te pagar hoje, com a Selic alta, 6% ao ano. Tu consegue o mesmo risco, que é o risco zero em tese, em alguns outros produtos da própria Caixa Econômica. A gente sabe que hoje a Caixa Econômica é o lugar onde concentra a maior poupança do Brasil. Tu consegue o mesmo investimento ali, tirando da poupança, né? Mas o mesmo risco, com o dobro do retorno. Então, ter poupança não faz muito mais sentido, né? E o que aconteceu lá com o fisco da poupança, por exemplo? Porque é um banco estatal. Então, o governo consegue mexer naquele banco ali. Então, às vezes, vale a pena tu abrir um banco, a conta em um banco que não seja estatal. Alguns ativos não são confiscáveis, por exemplo, ações. O governo não consegue confiscar ações. Por quê? Porque ele é um título de posse de uma empresa. Não, como é renda variável, o governo não consegue determinar, tu me deve 100 mil, eu vou confiscar 100 ações que valem 100 mil. Pode ser que amanhã... Justamente por ser variável também, por ser algo privado, digamos, em particular, né? Isso. Então, investir hoje na poupança não faz muito sentido por isso. Tu consegue o mesmo risco e o dobro do retorno num produto um pouco diferente, só que é com a mesma garantia ali, em tese. Entendi. Muita gente chegando, né? Muitos investidores. É um mercado muito em alta. A gente falar sobre investimento se tornou algo muito forte. A gente vê uma geração vindo aí, né? A tua geração, os mais jovens ainda, já vem numa linha de raciocínio de trabalhar menos, aposentar mais cedo, aquela coisa toda. Mas existem muitos erros ainda de iniciantes, né? Por exemplo, quando tu começaste a fazer os seus investimentos, quais foram os seus maiores erros? Quais são os maiores erros dos investidores iniciantes, digamos assim, né? O principal é não saber onde tu está investindo. Então, por exemplo, lá, o meu primeiro investimento foi em ações da Petrobras. Com muita sorte, eu ganhei um pouco de dinheiro. Por quê? Porque subiu muitas ações, né? Só que se tivesse caído, pode ser que hoje eu não estaria aqui porque eu não teria entendido o mercado, né? Mas eu fui atrás e estudei. Então, a principal coisa do investidor quando vai começar é estudar. Saber onde tu está colocando teu dinheiro. Só que, junto com isso, tu tem aquela reserva de emergência que a gente comentou para te trazer segurança. Tu sabe que tu está perdendo um pouco em ações agora porque é um mercado de renda variável, mas tu tem aquela reserva de emergência. Não é aquele dinheiro da tua vida, né? Então, a gente gosta de falar... Não coloca, por exemplo, o dinheiro que tu vai precisar daqui a um ano no mercado de ações, ou no mercado de criptomoeda, ou no mercado exterior. Interessante isso. Então, por exemplo, um dinheiro que tu vai precisar daqui 2, 3, 4 anos, não coloca ali. Mesmo que tu seja arrojado e tenha apetite ao risco, deixa num lugar que seja mais conservador, em produtos de renda fixa, porque o mercado é variável, o nome mesmo diz, né? Então, pode ser que tu compre lá em cima e daqui 3 anos esteja lá embaixo. Só compre ações e a parte de renda variável se tu quer aquele dinheiro para daqui 5 anos. Não precisa daquele dinheiro agora, né? Então, essas recomendações que a gente dá para os clientes e para os iniciantes que vão começar. Entendi. Surgiu aí há um tempo, tu já comentaste algumas vezes também, das criptomoedas bitcoins. Leiga como sou, queria que tu explicasse para a gente sobre esse mercado também. É um mercado também passivo de investimentos, né? E como é que funciona o mercado de criptomoedas e bitcoins? Tá, perfeito. O mercado de criptomoeda é um mercado que atrai muitos jovens, né? Então, por exemplo, hoje na rua a gente entendeu que para a gente acessar o cliente, a gente tem que educar ele primeiro. Porque o Brasil não é educado financeiramente, né? Sim. Então, a gente tem um curso de investimentos ali que a gente fala sobre renda fixa, renda variável, investimentos internacionais, fundos, enfim. E a maioria dos clientes que iam ali, eu perguntava, alguém já investiu em ação? Não, nunca investi. Em criptomoeda, a maioria já tinha investido. Olha só. Por quê? Porque a criptomoeda é um negócio que tu compra e vende a qualquer momento. E o pessoal acha também que tu vai colocar o dinheiro, daqui a um ano tu vai ser um milionário. A criptomoeda precisa de muito mais estudo do que as ações, né? Então, por exemplo, as ações tá ligado a uma empresa, tem o balanço de uma empresa, tem o fundamento. E a gente vê que muitas criptomoedas não têm fundamento.
Então, hoje, por exemplo, assim, a pergunta de muitos clientes, onde que está o Bitcoin? O que é o Bitcoin? Né? Então, hoje ele é uma criptomoeda, que é como vamos dizer, que é como se fosse o ouro, né? Eles têm que procurar o ouro, escavar o ouro ali para achar o ouro. E a criptomoeda é mais ou menos isso, só que digitalmente, né? Só que é um mercado que, por exemplo, e se acabar a internet? Se acontecer alguma coisa, como que tu resgata? Como que tu vende? Então, é um mercado muito menos palpável do que as ações, por exemplo, né? Então, se tu vai entrar ali no mercado de investimentos, deixa a criptomoeda por último, né? Invista em outras coisas, entenda, ou estuda bastante sobre criptomoeda para te não perder dinheiro. Entendi. Né? E tem muito mais golpe hoje na internet com criptomoeda. Pessoal prometendo... As promessas, né? Coloque dinheiro aqui 1000% em um ano. Pode acontecer? Pode, claro. Mas é muito difícil acontecer, né? Então, seja mais conservador nessa parte quando tu vai olhar. E se tu for colocar, coloque pouco dinheiro. E não coloque aquele dinheiro que tu vai precisar daqui 2, 3, 1 ano. Né? Porque é muito mais variável do que as ações. Hoje, qual é o serviço que vocês têm mais em alta ali no escritório de vocês? Hoje é gestão de carteira. Então, por exemplo, a gente pega o cliente ali, pega na mão do cliente mesmo e fala assim, tu vai investir, quanto que tu vai investir mensalmente? Qual o prazo desse investimento? O que tu quer fazer com esse dinheiro? Então, é a gestão, realmente, recomendar ativos para o cliente e montar uma carteira para ele bem diversificada. Então, ter 50% em renda fixa aqui no Brasil, ter 20% lá fora, ter 20% em ações aqui no Brasil, 10% em fundo imobiliário. Né? Então, hoje, esse é o nosso maior serviço, né? A questão de recomendação de ativos para o cliente. Gestão de carteira em si. Falando de valores mesmo, assim, qual é o valor mínimo, por exemplo, que eu consigo investir? Porque a gente sabe, né? Principalmente a nossa cidade, Garopaba, é uma cidade que tem um custo de vida um tanto quanto elevado, e a gente acompanha aí a questão do salário e o que é pago para a pessoa, para o CLT, a gente falando de CLT, né? Um CLT consegue investir hoje no mercado de ações? Qual é um valor mínimo que ele consegue ter, talvez, um resultado bacana daqui a um tempo, por exemplo? Sim. Eu digo que a pessoa que consegue investir a partir de R$200 já vale super a pena. E se tu tem menos que isso, concentre em alocar, por exemplo, na caixinha da Nubank. Eu tenho R$50 por mês. Não coloca no mercado de ações, porque no longo prazo não vai fazer tanto resultado. Foca em quê? Ou, às vezes, R$50 comprar um livro para te entender mais de investimento, tu se educar financeiramente melhor, para, consequentemente, tu aumentar a tua renda, né? Só que se hoje tu tem a partir de R$200, tu já consegue comprar boas ações ali, montar uma carteira bem estratégica, né? E abaixo disso, acabe alocando mesmo que tu queira investir em ações, tu consegue investir com menos de R$200. Então, hoje tu consegue, a partir de R$1, por exemplo, comprar uma ação na bolsa. Porque tem empresas que valem isso hoje na bolsa. Só que a partir de R$200 tu já consegue montar uma estratégia bem fundamentada. E abaixo disso, prefira pelo menos tu deixar ele na caixinha do Nubank ou num CDB do banco que tu use diariamente ali para acumular... O que é CDB, pelo amor de Deus? Fala para nós. O CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Tá. É o principal produto de renda fixa de um banco. Então, por exemplo, hoje quando tu vai no Banco do Brasil, lá tem o CDB. É um investimento em renda fixa. É o principal investimento de renda fixa do Brasil. Tu empresta teu dinheiro para o banco. Mesma coisa que a poupança. Só que paga o dobro da poupança ali com o mesmo risco. Entendi. Então, para o banco captar dinheiro para ele emprestar para as outras pessoas, por exemplo, às vezes eu vou lá e compro, no caso, invisto R$100 mil no Banco do Brasil em CDB. E tu vai lá e pega um empréstimo de 100 mil. O dinheiro que tu pegou emprestado é daquele CDB que eu coloquei. Entendi. Tese eu empresto para o banco fazer dinheiro. Obrigada, gente, pelos empréstimos. Falando em empréstimos, isso é muito interessante, é um assunto muito bacana, porque eu me vi numa situação em que uma consultoria seria muito interessante. Eu acho que é a dúvida de muitas pessoas também. Vamos supor que eu quero comprar um carro ou uma moto, né? Tá. O que compensa mais? Eu fazer um empréstimo ali ou fazer um financiamento do próprio carro? Em questão de taxas, o financiamento vai ser muito melhor. Tá. O empréstimo pessoal para a pessoa física, os juros é muito alto. Né? Então, tem juros de 3% a 6% ao mês. E no financiamento, por que o juros é menor? Porque o banco toma como garantia aquele carro. Então, por exemplo, eu vou financiar o carro, caso não pagamento, o banco toma aquele carro. Eu emprestei o meu pro banco. Então, hoje, o melhor para financiar, né? Claro que a gente não gosta de financiar, mas se for necessário, o financiamento acaba sendo mais atrativo. Se a pessoa tiver uma pessoa jurídica, eu tenho CNPJ, eu sou um empresário, o empréstimo para CNPJ é mais baixo, às vezes, que o financiamento. Então, vale a pena olhar ali qual a melhor situação. Perfeito, gente. Dica importante. A pessoa entrou em contato com vocês, ligou ali no escritório, quero uma reunião, enfim.
como é que funciona esse processo de vocês? Porque são 3 profissionais, né? Quem atende primeiro? Como é que funciona? Os 3 atendem junto, a pessoa em questão que tem interesse nos serviços, tem algum filtro, alguém que conversa antes com o cliente, enfim? Sim. A gente sempre filtra primeiro o cliente. É um cliente com uma demanda contábil? O Uribe atende. É um cliente com uma demanda, a parte jurídica, o Eduardo atende. E geralmente o que mais procuram na rua é a parte de investimento. Daí acaba eu atendendo e eu conversando com o cliente vejo, é bom a gente começar esse outro produto junto, a parte contábil. É bom a gente fazer essa parte jurídica. Então o próprio consultor, que hoje acaba sendo eu, faz esse filtro, né? Mas daqui a pouco a gente vai ter novos consultores que vai também fazer esse filtro. Então tu vai olhar para o cliente e vai ver se tem uma demanda jurídica, uma demanda contábil, mas é mais ou menos isso. O cliente entra em contato, geralmente é por conta dos investimentos, e daí a gente faz esse filtro e acaba conversando com o cliente. Só para a gente ter uma base, assim, hoje vocês têm clientes ali com uma base de patrimônio avaliada em quantos? Hoje a gente, para ser cliente nosso, a gente não pede patrimônio. Por quê? Se tu vai ser cliente hoje, por exemplo, de uma assessoria de investimentos, eles pedem no mínimo 300 mil investido para começar a te atender. Só que a gente viu isso, eu vi, por exemplo, com o próprio Uribe. O Uribe é uma pessoa que não tinha valores alocados no mercado financeiro, e sim no mercado imobiliário. Só que hoje a gente consegue cobrar um honorário fixo mensal, o mínimo que a gente cobra é R$250 por mês, então é um honorário em tese baixo. E quando a pessoa acaba passando de 300 mil de patrimônio, a gente cobra um percentual sobre o patrimônio, 1% ao ano, que é cobrado, provisionado e pagos mensalmente. Entendi. A pessoa que tem 300 mil hoje paga R$250 por mês. A pessoa que não tem 300 mil e quer começar a investir também paga os mesmos 250. Entendi. E qual que é o legal, né? A pessoa passou do patrimônio de 300 mil, a gente começa a cobrar um percentual pelo patrimônio do cliente. Se o cliente perde o patrimônio, nosso honorário baixa. E se o patrimônio dele sobe, nosso honorário sobe também. Até porque está tudo vinculado, né? Isso. Por isso que não tem um conflito de interesse. Por quê? A gente vai recomendar o que é melhor para o cliente. Porque no final do dia, o que vai pagar a nossa conta é o patrimônio do cliente. Isso é muito legal. Isso fala muito sobre ética, sobre profissionalismo, né? E a gente estava até conversando aqui antes de o podcast começar. Por ser uma cidade pequena, por serem, né, pessoas conhecidas, né, é importante a gente trazer essa credibilidade para quem nos acompanha. Tu falaste ali que a assessoria funciona num molde diferente, que a pessoa precisa ter esse investimento alocado no mercado financeiro, mas aqui nem todo mundo, quase ninguém tem esse valor às vezes, né? E esse investimento acaba sendo muito na parte imobiliária e vocês trabalham com essa parte também, com valor fixo. Achei muito bacana. A pergunta que eu sei que você está aí assistindo, pergunta que horas que ela vai fazer a pergunta. Eu quero ficar milionária. Acho que muita gente tem essa... Já foi muito mais um estigma também, né? Nossa, ser milionário um tempo atrás era assim, só se acertar numa Mega Sena ou em alguma coisa, ou ganhar uma super herança. Hoje é possível ficar milionário em quanto tempo? Qual é o processo que a gente precisa passar para ficar milionária? Depende muito de quanto tempo tu vai deixar investido e quanto tu vai aportar mensalmente. Mas tem casos realmente de pessoa que aportava, por exemplo, R$500 por mês e passou um longo período de tempo. Claro que não vai ser algo que em 5 e 10 anos tu vai conseguir ser milionário, porque se tu for fazer a conta, R$500 em 10 anos não dá 1 milhão. Só que por conta dos juros compostos, que é aquela bola de neve, né? Que é juros sobre juros, sim. Daí no longo prazo tu consegue, né? Mas depende de qual mercado tu vai investir. Você dá renda variável, você dá renda fixa, quanto tu tem a disponibilidade de investir por mês e quanto tempo tu consegue investir regularmente, né? O que eu gosto de falar, tu quer ficar milionário, quer ficar rico? O primeiro passo é tu tentar aumentar a tua renda. Porque, por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.000 por mês não vai conseguir ficar milionário num curto prazo. Mas se ela investe metade do dinheiro... eu ganho R$1.000, vou investir R$200 por mês, por exemplo. Se ela R$100 investir em conhecimento para crescer a renda dela, conhecimento é o quê? Ler um livro, fazer um curso, fazer qualquer coisa desse gênero. Para aumentar a renda, tu fica milionário mais rápido. E o que deixa milionário mesmo é empreender, né? Então, abrir um negócio, ir atrás, começar a ganhar mais dinheiro. Eu não quero trabalhar. Eu quero só ganhar 1 milhão. Então, daí tem que acertar na Mega Sena. É muito interessante falar sobre esse assunto, porque... como eu falei antes, era um tabu, era algo muito difícil e hoje a gente percebe que um estudo e dedicação realmente no investimento planejado estratégico funciona. Vocês têm algum curso, dá algum tipo de palestra? A empresa de vocês fornece algum tipo de material para o pessoal estudar? Porque com certeza isso despertou o interesse de muita gente, inclusive do meu. Perfeito. Hoje as nossas redes sociais, a gente tem bastante conteúdo.
Então, a pessoa entra Sim. lá, tem muito conteúdo sobre muito mundo do investimento. Só que a gente faz um curso presencial também. A gente viu que a gente precisava educar o nosso cliente, como eu disse. Então, a gente faz um curso presencial uma vez por mês. São 3 sábados, né? Então, das 8 ao meio-dia ali. E a gente aborda todo mundo do investimento. Então, realmente, a pessoa entra ali, faz o curso e aprende o que é uma renda fixa, o que é o CDB, o que é uma LCI. Aprende tudo sobre renda fixa. Depois aprende tudo sobre renda variável. Depois tudo sobre investimentos internacionais. Então, a pessoa sai ali sabendo como investir, né? Só que, por exemplo, é muito importante mesmo que a pessoa, eu não quero estudar porque eu quero contratar na rua. A gente gosta de falar que é bom fazer o curso. Por quê? Não só por conta da gente, mas às vezes a pessoa vai ser atendida no Banco do Brasil, no Sicredi, na Unicred. É bom tu entender qual é o investimento que o teu gerente está fazendo para ti. Gente, isso é muito importante. Qual os juros que ele está praticando contigo. Então, tu entender se realmente aquele investimento está sendo bom, né? Não para te investir sozinho, mas às vezes para te ter a base de conhecimento para saber se o profissional que está te recomendando os produtos é bom o suficiente. Então, é até um teste comigo, né? Eu faço o curso e depois indico para os meus clientes que fizeram cursos de investimentos. Eles falam, opa, essa taxa não está boa, essa taxa está boa. Que legal isso. Aprende realmente a investir ali de fato. É um trabalho bem transparente. Tu falaste que vocês têm intenção de trazer consultores para o time, né? Queria que tu falasses também para a gente quais são as aptidões que esses profissionais precisam ter, se vocês já têm pessoas em vista, que fizeram cursos, enfim. Até também para a gente saber quando é que esse time vai crescer, né? Perfeito. Para ser consultor hoje, tu precisa ter uma certificação, a mesma certificação que eu tenho, que é a certificação CEA, que é de especialista em investimentos, isso por conta da CVM, que é como se fosse a Polícia Federal dos Investimentos, né? Então, para te recomendar ativos, tu precisa ter a CEA. Tu tendo essa certificação e tendo interesse, tu se pluga junto à Nahu e tu vira consultor da Nahu. O que a gente entrega? Toda a parte de back-office, que é o quê? Administrativo, financeiro, recomendação de ativos, contato com as corretoras, tu conseguir entrar dentro da corretora em si. Então, o consultor que gosta do mercado financeiro e tem a certificação, daí pode se plugar junto à Nahu. E provavelmente em abril ali a gente já vai estar captando novos consultores massivamente. Olha só que legal. Daqui a pouco o time cresce. A gente falou sobre corretoras. Queria que tu pudesse falar um pouco sobre seguro de vida, que também é um assunto muito disseminado e que muitas pessoas têm dúvida também, né? Como que funciona o seguro de vida e o quanto ele é importante, é importante investir. Perfeito. Eu também sou sócio de uma corretora de seguros, né? Que é parceiro da Nahu. E a gente entende, por exemplo, a pessoa para fazer um planejamento financeiro, um planejamento de investimentos para longo prazo, tu precisa ter um seguro de vida. Por quê? O seguro de vida vai te proteger caso aconteça algum problema no meio do caminho. Só que hoje o seguro de vida não é só pro caso do falecimento daquela pessoa, para te deixar para os herdeiros, por exemplo. Tem o seguro de vida que vai te cobrir caso tu fique, por exemplo, paraplégico, então vai receber aquele valor ali, ou em caso de doenças graves. Tem seguros muito interessantes para isso. Então, por exemplo, mulher com câncer de mama, tem seguros que te protegem caso a mulher tenha o câncer de mama. Olha só, a pessoa vai ter um câncer, acabou, né, ficando doente por conta de um câncer, tem um seguro de vida que vai cobrir essa parte. E tu pagar um seguro de vida hoje não é caro. Por exemplo, eu pago seguro de vida hoje R$ 39,90 por mês. É muito barato e me protege muito. Caso aconteça alguma coisa comigo que eu venha a falecer, meus herdeiros, né, ficam com aquele montante ali. Só que caso aconteça alguma coisa comigo em vida, eu também vou ter acesso àquele recurso. Então, acontece muito, por exemplo, eu vou fazer um planejamento de um cliente, eu vou fazer o teu planejamento, Bel. A gente vai pensar para te se aposentar daqui 15 anos, tá? Tu vai investir um valor mensal. Só que se daqui 3 anos acontece alguma coisa contigo, que tu não consegue mais ter a renda ativa, teu planejamento financeiro morreu? Não. Tu tem um seguro de vida que te protege contra essa parte, né? Então, o seguro de vida, seguros em si, é uma coisa muito especial que o cliente precisa ter. Não só para a vida, mas, por exemplo, ter um seguro de casa. A gente sabe que é uma coisa aqui em Garopaba que a maioria do pessoal não tem, né? Mas a gente pensa no Rio Grande do Sul. O pessoal lá não tinha seguro e quem tinha, depois da enchente ali, conseguiu reconstruir sua casa, reconstruir tudo por conta do seguro. E geralmente é um custo que tu paga para não querer usar. Né? Igual o seguro de carro, a gente paga para não usar. Hoje em dia é muito mais comum tu ter seguro em carro e daí tu pensar, o seguro de casa vai ser muito caro, porque o do carro já é caro. Mas o seguro de casa, seguro de vida é muito mais barato que seguro de carro. Porque o carro tu tá movimentando no dia a dia, tem o risco de tu ser não um bom motorista, sim, tem o risco de outras pessoas baterem em ti. Exatamente. Né? E agora essa questão que tu falaste aí do seguro de casa, né? Acredito que seja um momento muito pontual para o investimento, porque a gente viu o que aconteceu ano passado no Rio Grande do Sul
E a gente viu também o que aconteceu recentemente aqui em Santa Catarina, né, na região um pouco mais a norte do estado, e percebe que nós estamos sim, né, à mercê aí de catástrofes naturais. Então, é uma coisa que é variável, que a gente não tem como prever, assim como os outros seguros a gente não tem como prever, mas ter se resguardar também nesse ambiente de tranquilidade, de confiança, de que se acontecer alguma coisa, eu estou protegido financeiramente, é muito interessante, né? Sim. O seguro de vida vai te proteger e tu vai conseguir dormir tranquilo. Todos os seguros, tanto o seguro de carro, o seguro de vida e o seguro da residência ali da pessoa, né? Porque a gente sabe que o clima tá mudando toda hora, a gente não sabe quando vai acontecer alguma coisa. Exatamente. Então, o seguro principalmente o seguro residencial, protege muito o cliente por conta disso. E é um seguro baratíssimo, né? Baratíssimo, que eu digo, às vezes, tu vai pagar R$80 por mês. Claro que é uma conta a mais por mês, só que te livra de um grande prejuízo lá na frente. Com certeza. Pode ser também que tu passe 20, 25 anos e nunca use. Que bom. Sim. Nunca precisou usar. Mas estava tranquilo que se precisasse, estava à disposição, né? É um custo que precisa botar no orçamento financeiro ali. Perfeito. Quais são os teus objetivos aí, os teus planos como profissional aí dentro de tantas empresas que faz parte, né? Mas existem com certeza alguns objetivos, né? Alguns planejamentos traçados. Queria saber o que tu tens aí de sonhos. Hoje, o meu principal foco é na Nahu, até por questão de gostar muito do mercado de investimentos. A Nabor Market já está estruturada, a gente já tem um time trabalhando ali. A parte de seguros casa muito com a Nahu. E o principal foco da Nahu é, no máximo, até 7 anos. Né? A gente tem o objetivo em 7 anos, atingir 5 bilhões de reais em custódia. Então, a gente cuidar de 5 bilhões de reais de patrimônio dos nossos clientes, né? Então, é o foco que a gente quer atingir aí. Já estão começando com a chegada de novos consultores em breve, já é um primeiro passo. Com certeza não vai demorar para esse objetivo se concretizar. Eu quero agradecer a tua vinda aqui, foi um bate-papo muito legal, com certeza elucidou muito as dúvidas dos nossos acompanhantes, né, dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Já deixo assim um convite de antemão para a segunda parte e muito obrigada pela tua disponibilidade, foi muito bacana. Eu que agradeço, Bel, agradeço a Pix TV pela parceria que a gente tem e muito obrigado por me convidar para participar, foi muito, muito bom o papo. Muito bem, gente, obrigada pela companhia de vocês e até o próximo Estúdio 1. Tchau, tchau.